E o que eu queria saber de você é o seguinte, cara, quais são as doenças, cara, que estavam, assim, erradicadas e que voltaram, né? Seja porque tem assim, aí N motivos, né? Tem um negacionismo porque as pessoas não se vacinam, não querem tomar remédio. O que voltou, que estava erradicado? O que é no mundo hoje? Olha, acho que é importante falar que existe uma nuance nas nomenclaturas, né? Então você tem erradicado, você tem eliminado, você tem controlado. Eu falei agora há pouco do caso do Brasil, que o sarampo... Mas vamos lá, explica isso daí. Erradicada, nós estamos falando o quê? De não aparece nenhum caso em quantos anos? Nunca. Não, mas quantos anos eu posso dizer que está erradicada? 5 anos? Tem que existir um monitoramento de transmissão comunitária e monitoramento dos casos latentes, etc. Eu não vou conseguir te precisar exatamente qual o tempo. Tá, mas são anos. São anos. Então, a erradicada é um pouco disso, né? Uhum. A eliminada é que não acontece no território, mas que ela continua acontecendo em outros lugares. Então ela está eliminada no Brasil, mas ela acontece na África do Sul, por exemplo. No caso da varíola foi erradicada. O sarampo foi eliminado do Brasil. E controlada é quando se mantém, obviamente, um controle ali, que pode ser um controle que ela se mantém em índices endêmicos ou índices sazonais, né? Então, por exemplo, meningite bacteriana, principalmente, né, em algumas regiões, acontece de maneira muito sazonal. Então, quando bate ali abril, maio, ela começa a acontecer, mas nos outros períodos do ano não acontece tanto. Dengue mais no verão, né? Tem essa variação. Mas, para dar 2 exemplos que você estava perguntando, o sarampo, né? Porque o Brasil tinha passado 10 anos, 11 anos sem ter casos, e depois, quando o caso aparece, você tem uma transmissão sustentada. Então, depois disso, o Brasil perdeu o certificado de eliminação. O Brasil perde, lá em 2012, por causa dessa nova circulação do sarampo. E se a gente quiser ampliar ainda mais o horizonte disso, a dengue, que acontecia muito, muito, muito antigamente e que voltou a ser um problema no final dos anos 80, começo dos anos 90, né, com várias situações de epidemias, inclusive, nesse contexto. Por que voltou? Existem várias vias de uma doença ela se restabelecer num território. Pode existir, por exemplo, a viabilidade do vetor. No caso da dengue, o Aedes aegypti se tornou ou voltou a se tornar viável nas cidades por causa de contexto de hábitos, de manter água armazenada, né, e você favorecer ali o meio de criação e de desenvolvimento dele, do mosquito. Então isso é um fator que acaba ocasionando. No caso do sarampo, por exemplo, já foi um pouco diferente, que ela foi reintroduzida por uma pessoa que veio doente e que chegou ali, espalhou isso, e esse espalhamento ele foi sustentado na comunidade. Né? Então são maneiras de entender como é que isso pode ser reintroduzido. Mas o que eu queria falar naquela hora pegando o exemplo da própria dengue, nos Estados Unidos, isso não era uma preocupação. Né? Arboviroses, em geral, não era uma preocupação. Dengue, zika, chikungunya. Porque lá era um ambiente muito hostil para o mosquito conseguir se manter e se desenvolver. Entretanto, na época de chikungunya e zika, e a própria dengue mesmo, por causa do aquecimento global e de outros fatores, a Flórida, a região do Texas, a região do Arizona, passaram a ser regiões com ocorrência disso, porque o território estava muito confortável para que o mosquito conseguisse se desenvolver. Então é muito doido pensar como esses elementos ambientais conseguem também ter um papel no favorecimento de áreas para a ocorrência de algumas doenças como essa que eu falei. Agora, a gente tem essa história agora de rejeição e de fake news, e a gente tem um agravante nessa história de como a gente está muito tempo sem algumas dessas doenças, a gente deixa de perceber a efetividade das vacinas. Isso. Né? Porque quando você tinha doença, aí vem a vacina e cura, como a gente teve agora o Covid. A gente está vendo os números diariamente, né? Quem está sendo hospitalizado, 80% é porque não vacinou, enfim. Mas quando a gente está, sei lá, décadas sem ver isso colabora para essa coisa de fake news, essa coisa de negacionismo. Uhum. Né? Então, assim, ajuda, porque assim, o cara ele deixa de ver a efetividade. A gente tem um risco agora de voltar muita doença, então, na próxima década ou não? Ou você acha que isso é pessimista demais? Não, eu acho que esse não seria um cenário tão
Bom, sempre é possível, mas eu acho que não seria um cenário que aconteceria com facilidade, né? Eu sou muito mais do pensamento que novas áreas que não eram favoráveis para o aparecimento de algumas doenças, essas áreas vão começar a ter casos de ocorrência lá. Casos comunitários. Autóctones, como a gente chama no termo técnico. Por causa de elementos como esse, né? As pessoas estão... a urbanização está provocando muito isso, né? Tem um negócio muito interessante, uma teoria de Pavlovsky. Uhum. E essa teoria ela fala sobre o foco natural da doença. Ou seja, numa floresta tem um monte de coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Tem um ciclo fechado de uma doença acontecendo ali. Quando o homem chega, e essa teoria é de 1930, quando o homem chega e penetra em ambientes como esse, ele acaba adoecendo, sendo que ele foi para o foco natural da doença. E a gente tem eu posso aqui passar várias horas falando de várias doenças que surgiram assim. O HTLV, que antigamente achava que era uma variante do HIV, né? Não necessariamente foi isso, mas colocar de uma maneira mais objetiva, que é uma doença viral também. E o próprio HIV, né? A história de que quando os caçadores iam para as florestas e traziam os macacos, e o macaco vinha sangrando no ombro e por causa da mata fechada, ele ficava com ferida nas pernas e o sangue do macaco entrava em contato com o sangue do homem, etc. Esse tipo de situação era muito favorável para existir exatamente esse fenômeno, né, da urbanização das doenças, porque o homem está lá no foco natural dela, né? Então é muito interessante observar isso. Então eu acho que mais para frente pode existir uma reemergência de alguma doença que a gente não tem ou que ela já aconteceu no passado e foi controlada por causa de um cenário como esse. Entendi.